E hoje vamos de análise da primeira temporada de Shangri-La. Olá, eu sou o Fernando Felas e você está no Insano-Me. Então no finalzinho do ano passado começou a ser lançados os episódios de Shangri-La Frontier e agora terminou no comecinho do ano agora de 2024 e eu já adianto pra vocês que eu achei a temporada como um todo muito boa. Fiz já um vídeo a respeito acho que dos 2 ou 3 primeiros episódios da série, mas agora eu vou falar como um todo da temporada inteira, né? Resumindo ali, captando, a gente tem um personagem, então, que ele é viciado em jogos ruins, ele sempre acaba jogando os jogos que não são bons, que travam, que vive cheio de bug, e em determinado momento ali ele decide que é o momento propício dele começar a jogar um jogo bom, que tá todo mundo falando, que é Shangri-La Frontier. Então ele, quando entra no jogo, ele já se surpreende com a movimentação e a fluidez que o jogo permite que ele tenha, diferente de todos os outros jogos que até então ele tinha experimentado e que eram ruins. Agora ele pode exercer melhor todas as habilidades que ele tinha adquirido até então nos outros jogos ruins. Então essa é a diferença que o nosso protagonista tem. Embora ele seja de um level baixo, mesmo no começo do jogo, por ele ter uma experiência em outros jogos ruins, ele consegue colocar então em prática, digamos assim, essa experiência que ele adquiriu nos jogos ruins para então se dar bem nesse mundo novo. Quando ele chega então nesse mundo, já mostrando já que ele tem características de um jogador expert, digamos assim, ele já acaba sendo privilegiado em algumas coisas, né? Nesse jogo, a gente tem alguns monstros que eles chamam de monstros únicos que, depois de derrotados, acabou. É o único monstro que vai aparecer naquele momento. E logo no começo ali dos episódios, o nosso protagonista já acaba encontrando um desses monstros que já deixa uma marca nele. E nisso é o princípio dele começar meio que ser um jogador famoso, mas ele não quer que as pessoas saibam dele, então em todo momento ele tenta ficar se escondendo. Inclusive ele usa essa máscara de pássaro, que sinceramente eu acho um pouco duvidoso a hora que ele vai formar o personagem dele. Eu acho bem esquisito, assim, como ele decidiu a escolha ali, mas é a escolha do protagonista. E depois que ele acaba encontrando com esse monstro, ele também acaba tendo a oportunidade de ir parar no mundo dos coelhos, ou no país dos coelhos, né, digamos assim, acho que é melhor o país dos coelhos, que nesse país é concedido de uma forma especial para ele certos acessos que os outros jogadores não têm. Inclusive, ele acaba tendo meio que um mascote ali, um coelhinho que acaba ajudando ele em alguns momentos, inclusive nas lutas também, o coelho também dá uns poderzinhos ali, acaba auxiliando ele até nas lutas. E também outras coisas que esse país acaba oferecendo para ele são técnicas de luta, e ele também tem ali uma mestra de forja que dá armas para ele. Lógico que tudo isso tem um preço, né? Ele acha ali que vai ser tudo de graça, mas conforme ele vai jogando, ele vai vendo que certas coisas ali não é de graça e que ele precisa jogar o jogo para ele conseguir alcançar os objetivos. Até aí, a gente tem, assim, uma perspectiva boa, assim, do que é esse mundo, de como ele está sendo apresentado pra gente no jogo, né? E de como o nosso personagem está se adaptando também àquilo que está sendo oferecido para ele e como ele explora ao máximo a capacidade que ele tem, mesmo num nível baixo, e a capacidade que o jogo está dando para ele de se divertir com aquilo. Então a gente acaba também conhecendo outros personagens que são eu não sei se são bem amigos ou se é uma conveniência entre eles de outros jogos que eles se conhecem e que também estão ali jogando aquele jogo, e naquele momento é conveniente para eles que eles se juntem para conseguir derrotar um desses monstros lendários, um desses monstros únicos que o jogo coloca. E uma das personagens que aparece, ela já sabe aonde pode encontrar um desses monstros únicos, só que todas as vezes que ela tentou derrotar esse monstro, ela fracassou. E como ela conhece ele de outros jogos, ela sabe que existe uma grande probabilidade deles conseguirem, enfim, derrotar esse monstro. Essa luta já é mais ali pro finalzinho ali da temporada. Eu acho que foi uma das coisas mais legais, assim, que acontece durante essa temporada, é eles encontrarem esse monstro. A cena de batalha são, acho que uns 3 ou 4 episódios, assim, é uma coisa meio longa, mas é legal de ver. A luta é bem feita, acho que Shangri-La tem uma coisa bem de aventura, assim, sabe? Tem uma coisa bem equilibrada, digamos assim, entre as questões que eles colocam de comédia e essa questão da luta e toda essa questão do mundo também que vai sendo desenvolvido. Nós, como espectadores ali daquilo ali, a gente também vai meio que no olhar ali do personagem, conhecendo tudo aquilo e entrando na aventura da mesma forma que ele também está entrando naquele mundo. Então, assim, conhecer esses monstros e tudo aquilo que os personagens dizem que o jogo é
é bem interessante porque eles falam que esses monstros únicos são nível, tipo, super hard e que é extremamente difícil de conseguir. E a luta foi legal justamente por isso. Você percebe que tem uma dificuldade muito grande deles conseguirem destruir esse monstro. E ainda assim, são 3 personagens que vão tentar, né? A principal, que já sabia onde que ele estava, ela já tinha tentado com mais pessoas. E ela percebeu que a quantidade de pessoas não era relevante para conseguir derrotar ele. Mas sim a experiência de cada jogador para conseguir derrotar ele. Então, ela fez acreditar ali para eles que os 3 seriam capazes de derrotar esse monstro único. E depois de alguns episódios, eles conseguem de fato derrotar. E assim, a história é muito legal. Na verdade, assim, a história do jogo é legal, a história dos personagens ali e dessa motivação que vai acontecendo com eles. Eu só tenho uma coisa assim que talvez eu não tenha gostado tanto, que assim, ele tem um romance que não é bem um romance. Pra mim não funciona muito bem, porque assim, o nosso protagonista, ele é um cara que ele é viciado em jogos. E ele, pelo menos do que a gente assiste ali, não tem a menor possibilidade dele ficar pensando em romance algum. Porque o negócio dele é ficar só jogando, ele fica o tempo todo jogando. Ele até tem uma cena engraçada que ele fala assim, em casa a gente combinou de uma vez, acho que no final de semana, a gente ia almoçar junto, ter um convívio, para que possa acontecer um mínimo de convivência familiar entre a gente. Porque se não fosse assim, nós não conviveríamos. Acho interessante porque isso também é uma realidade que a gente também está vivendo, acho que hoje em dia, né? De você estipular tempo ou encontros assim mais familiares que você consiga conviver com as pessoas, porque a gente tá num ritmo meio individualista. E esse ritmo também é mostrado ali na animação, como as famílias também estão sendo afetadas, não necessariamente com jogos, né? Porque ele fala que a coisa que ele gosta são jogos, mas cada um ali na casa dele, se eu não me engano, acho que a mãe dele coleciona borboleta, não sei, alguma coisa assim. Será que é esse anime? Não tenho certeza. Mas assim, cada um da casa dele tem coisas ali que acaba fazendo e eles estipulam. Voltando ao assunto, por quê? Essa questão é importante porque, assim, tem uma menina que é apaixonada por ele na escola. Ela sempre vê ele e quer falar com ele, mas é aquela típica personagem que não consegue se desenvolver com o homem, fica toda tímida, não consegue falar e tal. E isso no anime eu acho um pouco cansativo, porque assim, como o nosso personagem não apresenta o menor interesse amoroso por qualquer personagem que apareça ali, é meio daí, assim, sabe? Você vê aquilo ali e fica meio, sei lá, ao meu ver eu achei um pouco chato. E essa personagem acaba sendo alguém que, como ela não consegue falar com ele no mundo real, ela sabe que ele é viciado em jogos e acaba que quando ele entra no jogo ela começa a procurar por ele. Só que ela não é aparentemente feminina. Ela usa toda uma armadura, ela é imensa no jogo, tipo, dá a entender que é um homem. E ela é uma jogadora já num level mais alto, né? Tanto que no jogo ela é meio famosa, assim, por já ter certas habilidades e tal. E quando ela aparece pra ele, ele fica até com medo, tipo, será que ele vai querer brigar comigo? Ele quer me roubar alguma coisa? E não sei o quê. E ela só quer o telefone dele, só quer conversar com ele, só quer ser amiga dele, com segundas intenções, lógico, tudo isso. E ele não percebe nada. Eu acho que é a única coisa do anime que talvez eu acho meio... que pra mim não funcionou tão bem é essa questão do romance, por o nosso personagem não apresentar nada no sentido social ali, fora daquele jogo ali, daquele mundo ali que ele vive, aparentemente, eu diria, tipo, aparece ele um pouco na escola também, parece que ele tem convívio, ele conversa com os amigos dele, e assim, é um aluno normal, né, digamos assim. Mas assim, fora isso, ele não aparenta ter interesse nenhum, tanto que na animação boa parte da vida dele parece que ele tá vivendo só naquilo lá, que é um jogo que eles colocam um aparelho na cabeça e, tipo, meio que entra num outro mundo, né? Fora essa questão, que de certo modo também é um pouco fofo, tem o seu lado meio engraçadinho? Tem. Mas, assim, ele não aparece, acho que nem é tanto, assim, essas cenas que essa menina aparece, sabe? Mas eu acho que quando você vai assistindo, como você quer saber o desenrolar de alguma coisa, sabe? Quando aparece... dá uma coisa, sabe aquela coisa que você fala assim, pula isso logo, vai logo lá pra aquela cena lá que eu quero saber o que vai acontecer. Então, eu acho que é isso que, sei lá, pra mim parece que ficou uma coisa meio travada, assim, sabe? Você tá empolgado numa coisa, aí parece que é essa personagem que você sabe que não vai dar em nada e você quer que volte pra cena que tá acontecendo alguma coisa. Você tá mais interessado na história que tá caminhando do que essa menina que tá empacada ali achando que vai acontecer alguma coisa. Na verdade, pra mim, o problema, na verdade, foi esse, sabe? Não é nem que... é ruim, é chato, é mais assim o interesse na história rolando, né, que você quer que aconteça ali o
o desfecho do que o desfecho com ela, que você sabe que não vai acontecer nada. Ora, acho que é a única coisa assim que eu não curti muito nessa animação. O resto, acho toda a animação, eu gostei de tudo. Acho que o ritmo dela é muito boa. Essa quantidade de episódios que foram lançados, que eu acho que são uns 23 ou 24, também acho que foi boa. Eu até esperava que fosse menos, que eles iam encerrar de uma forma meio aberta. Mas depois que eles derrotam esse primeiro monstro, meio que o mundo se expande assim para mais coisas, mais possibilidades de cada jogador absorver ainda mais daquele jogo do que eles estão sendo oferecido para eles, né? Que é uma coisa também, acho que a segunda coisa que talvez eu tenha ficado meio assim, é porque assim, a hora que eles derrotam esse monstro único, aparece, tipo, os criadores dos jogos ali, preocupados, assim, falando, nossa, e agora? Alguém conseguiu destruir esse monstro? A gente não esperava que isso fosse acontecer. O que vai acontecer com o jogo agora? O que nós vamos fazer? Gente, eles fizeram o jogo. Como é que a pessoa que faz o jogo não pensa que as pessoas vão, tipo, evoluir no jogo? Que graça tem você jogar um jogo que você não sai do lugar? Foi a única coisa que eu achei que, assim, como o criador não sabe o que vai acontecer no jogo? Foi a única coisa que eu achei um pouco estranha, assim, também. Foi a segunda coisa, que eu achei que deu uma derrapadinha ali. Fora isso, mas eu acho que eles só quiserem enfatizar que, tipo, era algo tão difícil, e aparenta mesmo ser muito difícil, mas que eles não imaginavam que alguém fosse conseguir realizar essa façanha de derrotar são 7, né? Se eu não me engano. São 7 monstros lendários. E já derrotaram um. E assim, gente, se for só esse grupo, né? Só os 3 derrotar os 7, nossa, eu acho que dá boas temporadas dessa animação, eu suponho, né? Então, de um modo geral, assim, sem querer também dar muito spoiler pra vocês do que é a série em si, eu diria que é uma série que vale muito a pena acompanhar, assim, ela é bem fluida. E assim, embora tenha essa personagem que acho que ela dá uma empacada, eu não achei que a série em si empaca muito, ela é travada, sabe? Acho que ela flui bem, assim, em cada coisa que vai acontecendo. E agora que já tem todos os episódios, eu acho que é bem mais fácil de assistir, que você vai um atrás do outro, principalmente nessa luta contra esse monstro único, quando tem essas lutas assim, é mais legal de assistir. Acho que os efeitos da luta também estão sendo bem explorados, bem feitos, assim. São lutas longas, mas também eu não senti que elas são, tipo, tão trabalhadas no sentido de coreografia, sabe? Eu acho que é mais uma coisa pensada como um jogador. O que ele precisa fazer pra derrotar aquele monstro, sabe? Ele vai vendo cada movimento que o monstro vai fazendo e vendo qual que é a oportunidade certa dele acertar. É bem mais como um jogo do que uma coisa mais assim de luta, sabe? Porque quando a gente joga tem bem isso, né? A gente vai vendo qual que é o momento certo de você atacar o vilão ali que tá atacando. Então eu acho que todo o jogo, assim, ele foi construído de uma forma bem gamer mesmo. Eu acho que pra quem joga, talvez se identifique mais ali naquele mundo que tá sendo explorado como um mundo aberto e como o personagem também vai adentrando e explorando cada coisa que aquele mundo vai oferecendo. Então fica a dica aí pra vocês, caso vocês não tenham visto nada de Shangri-La Frontier, acho que é um anime que vale muito a pena. Foi bem legal ter acompanhado essa primeira temporada. Eu espero que eles continuem e tenham, assim, ainda uma qualidade boa como ficou essa, pra gente também conhecer também o que mais esse mundo tem a nos oferecer. Eu agradeço a atenção de vocês e até mais!